O podcast do céu. O que é um podcast? Podcast é um programa muito difundido no YouTube sobre todos os assuntos que nós possamos imaginar, como se fosse uma entrevista numa televisão, numa rádio, onde duas pessoas conversam, interagem sobre qualquer assunto e onde uma pergunta e a outra responde. É um grande diálogo entre duas pessoas. E o que é um podcast do céu? Ora, na nossa mensagem anterior, quando falamos acerca de conhecermos a nossa identidade, origem, propósito, habilidades, destino, uma vez feito isto, uma vez que você tenha se encontrado com você mesmo e definido a sua essência, a sua identidade, o próximo passo é muito importante fazer um podcast do céu. O que significa isso? Basta você abrir a Bíblia, você vai encontrar vários podcasts. Como nós podemos exemplificar no Salmo de número 42, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, um salmo didático, aonde o salmista está conversando com ele mesmo. É muito importante isso, conversarmos com nós mesmos. É interessante que o salmista, ele pergunta a ele mesmo, a alma dele, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? O salmista faz a pergunta e ele mesmo responde: espera em Deus. Um podcast interessantíssimo. E no Salmo de número 39, o salmista conversa com ele mesmo, conversa com sua alma. Quando ele diz: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porque a língua, ela produz palavras de vida e palavras de morte, como está em Provérbios 18, 21. Ora, esse podcast que a Bíblia nos mostra, nós encontramos em vários livros da Bíblia. E um dos mais interessantes que nós podemos encontrar é o podcast que aconteceu entre Deus e o profeta Samuel. O profeta Samuel, que morava na casa de Eli, e ele dormindo ouviu a voz do Senhor chamando ele por várias vezes, e ele vai procurar o profeta Eli. Até que o profeta entendeu que era Deus querendo conversar com Samuel e diz: olha, quando o Senhor te chamar, você dirá: eis-me aqui, Senhor. E foi o que aconteceu. Deus chamando Samuel para fazer um podcast. E assim aconteceu. Houve uma conversa entre Samuel e Deus, entre Deus e Samuel. A Bíblia está repleta de podcast. Davi, nos outros salmos, nós encontramos também vários salmos de Davi, aonde ele conversa com ele mesmo, falando de suas angústias, falando de sua tristeza, falando da perseguição dos inimigos. Então, após definirmos a nossa identidade, o próximo passo é estarmos preparados para fazermos um podcast com Deus. E não somente com Deus. Por quê? Foi-nos enviado e nós fomos selados com o Espírito Santo que habita dentro de nós. Então, quando você se dispõe a fazer um podcast com o Espírito Santo, que ensina, que intercede por nós, que consola o nosso coração, quando você abre o seu coração e começa a conversar audivelmente com o Espírito Santo, completamente esvaziado de si mesmo, esta conversa, com certeza, este podcast, com certeza,
vai te levar a um bom lugar. Vai te trazer respostas. Vai te mostrar o caminho. Vai consolar e confortar seu coração. Vai te conduzir à palavra de Deus. E aí então você estará preparado para orar, fazer as suas orações com uma fé determinada. Porque agora você está preparado para ouvir a voz de Deus. E não somente do Pai, mas do Filho e do Espírito Santo também. Então, Minutos de Sabedoria, nesta mensagem, mais uma vez, convida você. Pare e pense pelo menos um minuto. Porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Já pensou no que pode acontecer num podcast entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ouvindo você, sair da sua boca uma conversa com humildade, com fé, com credibilidade, com arrependimento, com desejo ardente de ouvir, de seguir, de obedecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Pense nisso. Medite nisso hoje. O podcast do céu. Porque agora você conhece a sua identidade e sabe dos seus propósitos. Agora você sabe para onde está indo. Agora você sabe o que pode fazer. Então, nada mais do que importante o próximo passo, um grande podcast. Porque nesse podcast, a cada dia, a cada momento em que você se encontrar com uma adversidade, com um obstáculo, numa batalha, numa prova que o próprio Senhor nos coloca para sondar o nosso coração e nos aprovarmos, neste podcast, com certeza, preparados e prontos para ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus, muita coisa, com certeza, vai mudar na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, possa nos preparar, nos ensinar, derramar a sua graça, a sua misericórdia, a cada dia e nos encher constantemente do bálsamo de Gileade, deixando a nossa mente, o nosso espírito completamente preparados para todos os dias termos um podcast do céu e aí sim termos a certeza e a convicção de que estamos no caminho certo, na direção certa e com certeza chegaremos ao destino que nos foi preparado. Deus abençoe você. Um excelente podcast com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Em nome de Jesus.